A deputados aprovou na noite de ontem o texto base da medida provisória da liberdade econômica, que muda algumas regras trabalhistas. Agora a proposta precisa ser votada pelo Senado ainda este mês. A sessão durou mais de 4 horas e com 345 votos a favor, 76 contrários e uma abstenção, o texto base da medida provisória 881 foi aprovado. Houve enxugamento dos artigos e foram excluídos temas que não tinham relação com a ideia inicial da medida, como, por exemplo, o artigo que permitia a contratos de trabalho com remuneração acima de 30 salários serem regidos pelo direito civil e não o trabalhista. E também o que estabelecia o fim do adicional de periculosidade de 30% para os motoboys e mototaxistas. Essas e outras questões suprimidas do texto serão discutidas em outros projetos, mas os deputados deixaram na redação artigos como: o empregado precisará ter pelo menos um domingo de folga a cada 3 trabalhados. Além disso, o pagamento será em dobro. Carteiras de trabalho deverão ser emitidas de maneira eletrônica e a identificação do empregado será pelo CPF. A proposta determina também que serão obrigatórios os registros de ponto somente em empresas com mais de 20 funcionários. E o alvará para pequenas empresas como sapateiro e costureiras será dispensado. Os deputados vão analisar ainda hoje sugestões de mudanças ao texto base, acompanhados de perto por técnicos da equipe econômica do governo federal. A medida, como quer o Planalto, vai estimular os negócios e pode gerar quase 4 milhões de novos empregos. O estudo do governo apresentado lá no início, quando a gente começou o trabalho do Ministério da Economia, é um potencial de cerca de 3 milhões e 700 mil empregos, segundo o estudo que eles têm lá. No entanto, para esse economista, é preciso cautela. Me parece algo assim muito pretensioso ou muito ilusório, não tem muita base na realidade. De modo que a gente deve acreditar muito mais no crescimento econômico em si, na melhoria das condições das relações políticas, inclusive, do que, por exemplo, a adoção de meras medidas de caráter burocrático, não é? Ainda segundo o economista, a MP pode favorecer vários setores trabalhistas. No entanto, é preciso que isso não vire rotina para que as regras não acabem ficando confusas para empregados e empregadores. Então, se vai mexendo aqui e ali, isso vai formando uma colcha de retalhos e a gente perde a noção da coerência dessas medidas, né? E da sua abrangência e efetividade ao longo do tempo. Quem me garante, por exemplo, que daqui a alguns meses não virá outro projeto de reforma trabalhista, uma nova reforma? Da Câmara, o texto segue para o Senado e essa votação precisa ser concluída até o dia 27 de agosto para não perder a validade.